eu me enxergo como um cavaleiro amador. Para mim é muito nítido que a gente tem que remar muito para a gente conseguir se manter em forma. Então a rotina para eu conseguir estar em forma e no alto nível, ela é muito puxada. Já temos aí 20 anos de criação, só que são 20 anos que os primeiros 10 anos, foi de aprendizado puro. E aprendizado puro e talvez até no início uma falta de foco por desconhecer também exatamente para que lado você iria, para o rumo que você deveria ir. Fala pessoal, tá começando mais um Clockcast. Nosso convidado de hoje é o atual campeão do ranking Senior Top, que além de cavaleiro Senior Top, é amador e criador também, tá no esporte há muitos anos. E já falou com a gente em outros formatos, né? A gente já gravou um programa na época que você foi pro Dessur. Obrigada, Grilo, por topar falar com a gente. Maravilha, o prazer é todo meu. Eu comentei com vocês, eu sou ouvinte assíduo do podcast de vocês, adoro, acho que eu tenho 100% aí, quase 100% de aproveitamento, viu? Parabéns, acho. Tem o bingo do Clockcast, a gente vai mencionando alguns ao longo do episódio. E eu vejo isso como, essa lembrança de vocês, como um reconhecimento também aí pela nossa trajetória. Bom, eu não falei o nome do entrevistado, né? Só me referi a Grilo. Flávio Grilo Araújo tá com a gente. Grilo, vamos começar falando um pouco da sua história. Como é que surge o cavalo na família? Então, eu brinco que o cavalo, ele foi coisa do destino, ele teria que ter entrado na minha vida, porque sou de uma família que não tem nada com o cavalo. E é até difícil eu recordar de que maneira, como que surgiu, mas eu lembro eu aos 11 anos, chegando na hípica de Brasília, e meu pai me levando lá. Depois eu fui investigar um pouquinho mais, ele tinha um sócio que os filhos montavam, mas eu não tinha qualquer ligação com o cavalo, e caí de paraquedas na hípica. E dali em diante foi uma paixão mesmo, algo que tomou conta, né, da minha vida numa intensidade que a minha mãe perdeu o sono, né? Imagina um garoto do nada cai numa realidade, se apaixona por um esporte, tudo muito novo, e então foi dali que tudo começou. E aí, você era muito jovem, né? Acredito que você fez ali um pouco das categorias de base. Existiu a possibilidade de pensar em viver do cavalo? Como é que se desenha esse caminho até o lugar que você está hoje? Gabi, eu tinha o meu pai como uma grande referência na minha vida. Então, como ele não tinha essa leitura e essa vivência do esporte, não passava pela cabeça dele que existia esse outro mundo que hoje a gente sabe que existe, a gente sabe que é viável, a gente sabe. Então isso nunca foi uma opção para ele e consequentemente para mim. Então nunca foi uma porta que existia essa opção. Então desde garoto, desde que eu comecei, eu sempre foi muito claro que eu seria um cavaleiro amador. Que era lazer ali. Que era lazer, que eu tinha que estudar, que eu tinha minhas outras possibilidades, que meu pai era empresário e ele era advogado também, então eu sempre fui pelo caminho do estudo e conciliando com o lado esportivo. Agora isso eu tinha, indo já um pouquinho, você perguntou das categorias de base, eu comecei um pouquinho tarde, né? Eu tinha 11 anos. E numa época que Brasília também estava, não é numa realidade, né, atual. Então eu não tive as categorias de base, até pelo aspecto familiar da coisa e tudo. Brasília a gente sempre foi um pouco meio que na sobrevivência, né? Você começou a montar na hípica de Brasília? Eu comecei a montar na escolinha da hípica de Brasília na escolinha do Cabral. Uhum. E então eu fiz 2 anos na escolinha e quando eu saí da escolinha eu já estava talvez no meu último ano de mirim. Uhum. E assim, com o cavalo emprestado, com as coisas na minha carreira não foram totalmente moldadas, né, para uma realidade que chegou atualmente de alta performance. Então foi por isso que eu acho que esse resultado de agora ele foi tão expressivo por essa construção ao longo desses anos
que foi... Eu já tive que trocar o pneu com o carro andando. Eu fui viver a vida de atleta já saltando no alto nível, já saltando grande prêmio. Então, apesar de eu ter tido bons cavalos ao longo da carreira, mas era sempre... Não era o cavalo que realmente eu iria para uma competição para ganhar. Era sempre assim, eu tinha um lado, né, talentoso, mas era sempre um jovem que está saltando o primeiro grande prêmio. Nunca assim foi construído, olha, agora você vai para um campeonato brasileiro com condições reais de ganhar, por exemplo, nas categorias de base. Não, isso tudo aconteceu já no alto nível. E o que foi a virada de chave para ser essa condição? Foi um cavalo especial que chegou? Tá no sangue. Apesar de não ter o lado familiar, esportivo, ninguém da minha família é atleta, mas eu sempre gostei da competição. Eu tive a felicidade também ali no final da minha categoria de júnior, início da categoria de Young Riders, de fazer uma amizade muito grande com o Zé Luiz, né, que é filho do Caio Sérgio. Então essa proximidade nossa, ela acabou suprindo essa ausência do cavalo ali na minha família de base, né? E me permitindo entrar no mundo até então desconhecido para mim, né? Eu, frequentando a casa deles em São Paulo, eu frequentei aras, né, de grandes criadores, né? Eu conheci o seu Zé Luiz, que foi um grande criador de cavalo. Eu frequentei a época paulista e lá eu pude entender o lado do cavaleiro atleta. Então, esse fato, né, essa amizade e a maneira que eles me acolheram por lá foi muito decisiva também, sabe, para essa virada de chave. E eu tive ao longo da carreira alguns bons cavalos, né? Tive um cavalo o Avalon, que talvez vocês não vão lembrar dele, foi meu primeiro cavalo de grande prêmio. Se estivesse aqui, com certeza lembraria. Ele lembraria. Um cavalo com suas limitações, sua técnica diferente, tudo, mas me levou no grande prêmio. Só que não pensava em competir, não era um cavalo de campeonato, sabe? Mas estava montando cavalos emprestados e aí saltando o grande prêmio. Não. Meio do caminho. Acabou que eu misturei um pouco os assuntos, foi quando a Gabi falou da categoria de base, que eu acho que ela me fez falta, né? Eu tive alguns desafios por não ter vivido as categorias de base, não ter vivido aquele momento da pressão nas categorias de base, sabe? Eu não tive isso. E os cavalos emprestados foi antes, ali no Mirim e tal, mas depois... A categoria de base prepara para alta performance. Exatamente. Então, quando eu falo que eu tive que trocar o pneu com o carro andando, é porque eu não tive toda essa preparação. Mas é a virada de chave. Então eu tive o Avalon, que eu saltei uns bons grandes prêmios. Fui vice-campeão em 1999 do Grande Prêmio do Agroman com ele. E aí depois eu tive a Land Grace, também que foi uma égua de grande prêmio. E aí depois eu tive o Simon, o Negresco, que aí eram cavalos mais competitivos, porém na prova mais baixa. E aí até um dia que eu fiquei mais nas provas de baixo, mas eu tinha vontade de voltar a saltar grande prêmio. E eu criei um cavalo, que era o Hulk na época, e o cavalo começou a despontar e eu tive a possibilidade de venda dele. E aí eu vendi e eu já estava, o Laurentino tinha acabado de chegar em Brasília. E eu já tinha visto ele saltar uma prova. Não era seu ainda. Não era meu. E aí quando apareceu a venda desse cavalo, eu prontamente já visualizei o próximo passo. E aí foi onde teve realmente essa virada de chave, que o dia que eu comprei ele, no dia seguinte, eu fui na academia, contratei um personal trainer e montei um projeto de voltar a saltar. Agora eu vou ser atleta. No dia que você comprou, você já visualizava que ele poderia ser um cavalo divisor de águas? Assim. Já. Na época eu até falei com a minha esposa, falei, agora eu vou me dedicar porque eu acho que eu tenho possibilidade de retomar esse sonho num nível realmente acima, né? E por que esse sentimento? O que você sentiu ali que te deu essa certeza? Porque ele era jovem, né? Ele era jovem, mas ele, não sei, foi algo que eu vi nele. Eu vi uma prova dele com o Felipe, eu não conhecia ele. O Laurentino chegou em Brasília, num caminhão do Agroman, para vender 8 cavalos saltando. E aí o Rafa, né, que está comigo até hoje, ele tentou comprar o cavalo para um cliente, para um aluno, e não deu certo. E o Felipe comprou o cavalo. Deu, sei lá, um mês depois eu vi o cavalo saltar uma prova com o Felipe lá em Brasília, e eu falei, esse cavalo, ele
Ele é diferente. E aí deu certo a venda, e aí desde aquele momento da compra, eu já botei isso na cabeça que a coisa seria agora diferente. E a parte do parque hípico, da criação, em algum momento seu pai também abraçou a causa dos cavalos, né? Abraçou. Essa aí é uma outra história interessante. Meu pai tinha essa propriedade desde 1976. E aí, com essa época do Avalon, quando eu comecei a aparecer no cenário, eu tive algumas classificações. Nas épocas, as vacas eram um pouco mais gordas. E meu pai se entusiasmou muito. E numa das idas nossas ao Agroman, ele, fuçando lá, ele descobriu quem tinha projetado o Agroman. E chamava, uma das pessoas, os arquitetos, chamava Professor Losito de Carvalho, esse nome eu não esqueço. E aí ele contratou essa pessoa. E, cara, desenhou o parque hípico. As instalações, onde seria o quê. Até então era só um terrenão lá. Só um terrenão. E aí, quando eu virei gente, eu falei, gente, e agora? Meu pai não tinha cultura do agro, ninguém na minha família tinha cultura do agro, e agora o que eu vou fazer? E aí foi daí que surge a criação, porque como eu não era um cavaleiro profissional. Como você viabilizar um negócio com um aluguel de cocheira? Não é uma coisa se eu fosse cavaleiro profissional, se eu tivesse lá, se eu desse aula, não. E pela paixão minha, é o lado que eu busquei para tornar o parque hípico viável economicamente. Porque eu, com o tempo com o tempo e a dedicação que o parque hípico me exige, ele tem que ser viável, né? Ele tem que ser viável. Com cavalo você não pode brincar, né? Com relação a custos, a ter um negócio por lazer, uma criação de cavalo por lazer, ela é onerosíssima, né? Então a gente já temos aí 20 anos de criação, só que são 20 anos que os primeiros 10 anos, foi de aprendizado puro. E aprendizado puro e talvez até no início uma falta de foco por desconhecer também exatamente para que lado você iria, para o rumo que você deveria ir. Conhecendo é difícil, imagina Exatamente. Sem conhecer. Aí na época eu tocava uma indústria de refrigerante, de bebida, né, no geral, água. Tinha uma dedicação lá era um negócio muito complexo. E aí começando Aras, aí tinha uma lá de cavaleiro. Então o início ele foi um pouco mais lento, mas eu acho que tudo na vida é assim, né? Tem um processo, tem uma... E aí eu acho que de 10 anos para cá as coisas, a gente pegou um foco, e de 5 anos realmente a gente está moldando, né? Não moldou porque as coisas são bem dinâmicas, mas eu estou conseguindo trilhar esse caminho de um melhoramento genético e a inserção de fato no lado comercial do negócio. Qual é o foco da criação hoje em dia? Assim? Então hoje o meu foco principal é manter o parque hípico viável economicamente e lucrativo. Era essa a minha próxima pergunta. O segredo de Tostines da conta fechar. É isso. E para isso você tem que... Né, a gente está aqui no Farazon, acho que o Juninho é um grande exemplo aí para todos nós, que é possível. Não é fácil, mas se você faz... bem feito, você tem boas éguas, com acesso que a gente tem aos sêmens, com acesso à informação que a gente tem, a gente vê que é possível, é trabalhoso, né? Quem anda do cavalo sabe o tanto de variáveis, né, que existem em torno da criação, mas é possível, né? Tem que ter paixão, foco, mas A coisa que eu mais escuto do Juninho aqui é que o segredo de criar é a arte do descarte. É você não ter o apego e fazer escolhas nesse sentido, porque mesmo que seja um excelente cavalo, às vezes vai te dar mais frutos se for vendido e for por um outro caminho. Então não tentar segurar, acumular, né? Sim. E eu não sei o quanto isso fica pra você que também é cavaleiro. Na criação também existe, na sua criação também existe alguma intenção de criar um próximo Laurentino?
Ou nem é algo que você mira? Então, claro que eu miro como criador, só que, voltando à questão do foco, né? Se eu não focar, se eu não tiver com muita clareza o seu objetivo, eu vou desvirtuar, e aí o meu objetivo principal hoje é ter o parque hípico viável, economicamente, lucrativo, e o meu lado de cavaleiro é outra história. Se lá na frente, hoje, meu lado de cavaleiro está equacionado. Né? A princípio, 1, 2 anos, e eu tenho uns 2 cavalos vindos, mas não criados por mim, mas éguas que eu negociei, que eu comprei para o plantel de égua do parque hípico. E essas éguas eu pretendo desenvolver a carreira delas e, quem sabe, aí ser um substituto do Laurentino, se é que isso é possível, né? Mas se hoje até bastante gente vai lá em casa e fala, não, isso você tem que segurar, mas sou lá de atleta. Não tem isso. Não posso ter isso. Por mais que eu possa até, em algum momento, desejar isso, mas não posso não sair desse foco e tô indo nessa linha. E o negócio estando viável economicamente, financeiramente, na hora que eu precisar de um cavalo substituto, como carreira, eu olho e vejo qual que é o cenário atual da estrutura, ou eu, na minha pessoa física, estou com condições, né, tranquilas para eu negociar, buscar um cavalo no mercado, aí é outra história. Mas hoje, o parque hípico, a linha é essa, o objetivo é esse. Fui um pouco nessa pergunta, porque a gente já falou aqui, principalmente com os profissionais, né, que eu acho que não tem essa opção, às vezes, de como você teve com o Laurentino, por exemplo, a gente conversou lá atrás no Odessur, sobre você realmente escolher segurar um cavalo desse, porque você entende que é um cavalo que muda a sua vida como atleta. Então, você pode optar por não vender. E é um pouco incomprável, né? Um cavalo atualmente do nível que você tem. Como é que tem sido para você? Enfim, ainda é uma escolha manter o Laurentino? Ainda é uma decisão seguir nesse lado atleta com ele? Existem planos ainda para seguir nessa carreira de alta performance, mesmo sendo amador? Queria que você falasse um pouco desse lado do amador na alta performance com um cavalo como que você tem hoje. Então, é um cenário desafiador, né? Eu tive no início dele, eu tive algumas propostas, algumas possibilidades, só que eu também tinha clareza naquele momento que uma coisa é a criação, uma coisa é o parque hípico. E, por outro lado, a minha carreira esportiva, o tempo que eu me dedico aos cavalos, eu também tenho que me dar um luxo, um prazer de eu poder aproveitar o esporte que eu amo. E eu tive algumas possibilidades, eu endureci o jogo naquele momento para umas 2, 3 negociações. E, graças a Deus, coisas do destino, essas negociações não prosperaram. E não me arrependo. Eu acho que o que eu vivi aí com esse cavalo ao longo de 6 anos, depois eu até posso falar um pouquinho sobre isso, mas ele me acrescentou coisas além de um lado de atleta que eu jamais imaginei que eu poderia viver, esse lado de atleta, mas ele me trouxe muita bagagem, muita casca para a vida real, né? Para a minha vida profissional, para a minha vida pessoal. Então, eu também soube separar, sabe? Eu tinha que também me dar esse luxo de eu poder viver isso. E não me arrependo nem um pouco. Hoje, as possibilidades de negócio para ele são bem mais restritas, aí deixa até de fazer sentido, né? Pela idade, e também pela idade e pelo nível que ele se encontra hoje. Ele está com 16 esse ano. 16, mas está com uma ótima saúde, então eu posso usar ele, né, Deus quiser, né, tudo caminhando pelo lado que a gente está imaginando, eu teria aí 2 anos ainda ele num alto nível e uma venda, né, valores de mercado hoje para um cavalo já de 16 anos, não se justifica esse cuja oportunidade, né, essas possibilidades que eu tenho aí de 2 temporadas, digamos, né? Então, ainda sonho ainda um pouquinho com ele, ainda acho que eu posso colher ainda aí bons momentos aí de alegria aí nos próximos anos. A gente aqui fica sempre na torcida
E naquele sufoco daqueles últimos obstáculos que ele vem que nem um trem. Eu posso falar um pouquinho dele? Não? Lógico. Eu falo que o nosso esporte, de uma maneira geral, ele é o retrato da vida. E, especialmente, o Laurentino, ele me trouxe, quando eu falo que ele me trouxe casca, maior aprendizado que eu poderia ter na vida é resiliência. E quem me deu o conceito na prática sobre resiliência foi ele. Logo que meu pai faleceu, eu tinha saltado meu primeiro grande prêmio com ele. Foi o grande prêmio do Best Jump em 2018. Isso foi em maio. Meu pai faleceu em junho. E ele estava, né, a gente sonhando com o Laurentino e cada vez melhor, cada vez indo bem. E teve um concurso no Albar, em agosto. Vocês devem lembrar desse concurso. E meu pai faleceu em junho, mas eu não tinha outra opção a não ser seguir. Levantar da cama no dia seguinte e sair rompendo para a empresa, para o parque hípico e seguir a vida. E aí tinha um concurso, aí esse concurso era no início de agosto, final de agosto. Fui pro concurso. Eu fui, Laurentino nunca, vocês podem pegar aí, ele nunca refugou na vida, salvo esse grande prêmio. Tomei um desvio no 1 e um desvio no número 3. Você imagina, a cabeça já estava... Meu pai tinha falecido há 2 meses. No primeiro concurso, você... né, era a sua válvula de escape, onde eu estava era onde eu buscava alegria e buscava uma maneira de tocar a vida. Eu encontro logo de cara esse grande obstáculo, porque é algo que, né, a gente gosta do esporte. A gente não... Então é algo que mexe com a gente também. Então eu tive que, a partir dali eu tive mais um desafio e um recomeço. E ele, quando eu falo retrato da vida, é porque a vida é assim, né, gente? Ela bate na gente e você tem que seguir trabalhando, você tem que seguir com foco, você tem que... E ele é assim, né? Ele foi assim em vários momentos. E aí, a partir dali, a gente recomeçou. Ele me ensinou. Foi eu não estava pronto realmente para... Olha, em alguns momentos eu poderia ter os resultados que eu tive no ano passado. Eu poderia ter tido ele há 4 anos atrás, há 3 anos atrás. Só que eu vejo que eu não estava pronto para ter. Eu bati na trave para ganhar o Grande Prêmio do Indoor 2 vezes. No que o Stefan ganhou com a Primavera, eu entrei de último, peguei o tempo dele, dei um toque no duplo final, um toque besta, uma curva para a direita. No ano anterior, que o Zé Roberto ganhou, bati no último, ganharia também. Mas eu não estava pronto. Eu vejo que se eu tivesse ganhado lá atrás, talvez muita coisa aqui, uma curva de aprendizado, uma curva de experiência, talvez eu teria atalhado, né, alguns caminhos e eu não poderia ter vivido na plenitude todo esse processo que eu vivi. E aí, voltando, né, quando eu falo que é o retrato da vida, que a vida é maravilhosa, só que ela tem seus... Meu primeiro grande prêmio que eu ganhei, Best Jump, talvez ali, né, por tudo que envolvia, né, o que era ali aquele grande prêmio de Porto Alegre, na qualificativa para o grande prêmio, eu caí, nada a ver, assim, uma linha final, mas era uma linha chata, aquela para a direita, que ele estava super rebelde naquele dia, e uma linha de 90 graus eu não consegui chegar bem no duplo. Ele sambou para um lado, para o outro, não consegui chegar bem. Ele pegou a vara de trás, assim, meio que tropeçou. Não foi um tombo feio, tudo, tropeçou, caí para um lado, assim, tudo. E naquele momento também eu estava, assim, num momento de ascensão. E aí, para você buscar o grande prêmio no dia, era sexta, isso, o grande prêmio era no domingo. Imagina o que não passa na nossa cabeça. Então é uma grande experiência, né, que o esporte... E aí eu saltei uma prova mais baixa no dia seguinte. Eu acho que eu dei alguma sorte, tinha alguma combinação ali de prova que eu estava habilitado para o grande prêmio, sabe? E aí ganhei o grande prêmio. Então foi uma
ele é, né, até hoje, ele me moldou para a vida. Ele tem um cavalo difícil de condução, mas por outro lado, você se dedicando, ele mostrou isso, dedicação, trabalho, resiliência, foco, ele te bota no caminho do sucesso. Como é, e aí entrando um pouco desse lado, desses ensinamentos, né, que o esporte traz pra gente, eu queria um pouco da sua visão. Você se enxerga como amador, Grilo, competindo no nível que você compete hoje? Como é que é a sua percepção, Gabi, sua autopercepção? Eu me enxergo como um cavaleiro amador. Para mim é muito nítido que a gente tem que remar muito para a gente conseguir se manter em forma. Enquanto eu monto agora, que eu, claro, eu estou no auge da minha dedicação, porque eu tenho um cavalo que ele me permite sonhar. Mas, mesmo eu no auge de dedicação, eu monto 2 vezes na semana e final de semana. Mas eu monto 2 cavalos por dia. Um cavaleiro profissional, os meus adversários, digamos, né, os meus colegas de grande prêmio, eles montam 8 cavalos e eles respiram só aquilo ali. Para eu conseguir montar esses 2 cavalos na quarta e na quinta, a minha vida ela vira do avesso. Porque aí eu vou chegar no escritório, aí tem o Aras, então já que eu estou ali, eu tiro amanhã, por exemplo, o dia que eu vou para o Parque Hípico, eu tiro amanhã para o Parque Hípico. Só que ir no trabalho, na empresa. Aí eu vou sair 8h30, 9h. E em casa? Como é que fica em casa? A esposa, o filho. Então a rotina para eu conseguir estar em forma e no alto nível, ela é muito puxada. Então eu não tenho a menor dúvida que eu me vejo como um cavaleiro amador. Eu acho que, conceitualmente falando, tem alguma... O conceito de amador, ele ainda no Brasil, ele é um pouco... As pessoas às vezes confundem um pouco. Uma coisa é você ser cavaleiro amador e essa condição vai te trazer algumas limitações óbvias de performance, porque, né, você não consegue um nível de treinamento alto enquanto você competir com os cavaleiros profissionais que têm essa dedicação integral, digamos. Só que não quer dizer que por você ser um cavaleiro amador, você pode levar um esporte que você, né, ama, que não custa barato, que você pode levar ele amadoramente falando, no sentido de vou na balada e vou competir. Ok, é uma opção sua. Mas você pode competir num alto nível sendo um cavaleiro amador. Né? E a prova está aí. Né? Quantos cavaleiros amadores aí de sucesso que temos aí no Brasil. Mas, respondendo a sua pergunta, eu sou um cavaleiro amador. E aí, como é que fica a sua cobrança? Eu quis primeiro entender a sua percepção para entender como é que você se cobra nesse lugar. Porque entendendo essa rotina, entendendo que você é amador, entendendo que você não vive disso, né, e que não está no auge da dedicação que poderia estar, você compete com adversários que estão no outro lado, né, que tem essa dedicação diária, que vivem desse esporte. E aí, você mencionou alguns grandes prêmios que você foi vice, que você ficou em segundo. Como é a sua cobrança nesse momento? Você se penaliza? Você se perdoa, entre aspas, por saber que você tá ali já performando pau a pau? Como é que fica a cabeça? Não me perdoo. Muito embora a gente saiba, eu tenho plena consciência que, né, a minha condição é diferente, né, dos demais. Pelo fato de eu estar saltando um alto nível na condição de cavaleiro amador, mas é algo que está no sangue, que não dá para explicar. Eu amo os cavalos e o esporte e a competição também. Então, nessa hora, você esquece a sua condição de amador, você se cobra. Dane-se que é o Stefan que tá brigando comigo. Olha, eu fico maluco, tá no sangue, a competição tá no sangue. E, curiosamente, eu falo isso, não sei por quê, porque eu não fui criado nesse Mas você meio. praticou outros esportes? Eu adorava futebol. E era competitivo, muito competitivo no futebol também? Assim? Não, eu adorava, mas esse lado do atleta eu não tinha despertado. Não ele. chegou tanto. Não. Né? E
adorava futebol até o dia que o cavalo entrou na minha vida. Entrou, acabou. Os amigos da escola, nem da noite pro dia, foi como se eu tivesse sido abduzido ali da escola, porque... Porque o cavalo... Com o cavalo. Não, quando o bichinho pica. O epismo tem um pouco de você estar ali com o seu cavalo. Então, independente do que aconteceu com o Stefano, com o Zé Roberto, aquela curva pra trás, né, pra direita, que deu um toquinho, você fez alguma coisa ali que aí você vai ser... Exatamente. Se criticar independente dos outros. E vai ver o né? vídeo 50 vezes e vai... É assim. Muito bom. E fora, você falou um pouco da sua rotina, as provas que começam na quarta, vão até domingo, e aí você tem o trabalho por outro lado também, né? E aí celular, o trabalho, e eu tive também que me adaptar e entender um pouco, né, esse lado, né, do atleta. Eu falei um pouquinho antes, uma coisa é você praticar o esporte, e a outra coisa é você praticar o esporte de alto rendimento e com a cobrança e a exigência e a possibilidade do resultado. Né? Uma coisa é você ser um franco atirador e a outra coisa é você começar a ter consciência de que não, você deixou de ser um franco atirador e você tem condição. E aí, algumas coisas eu precisei mudar. No concurso, eu fico trabalhando até um determinado momento, mas quando eu vou para a hípica, eu tenho que me desligar. Já tenho que começar num ritual de concentração e de virar a chave. É literalmente isso que eu aprendi, que eu tenho que focar e conseguir virar a chave. Opa, agora eu estou no concurso, agora estou na minha vida de atleta, a outra vida. A vida real ficou para logo mais. Você chegou a fazer algum coach, alguma coisa para ter essa mentalidade? Ou você foi aprendendo, apanhando? Eu fui aprendendo, mas eu fui atrás um pouco. Eu li bastante. Até o Marquinho, lá de Brasília, ele me apresentou a Maíra, não sei se vocês conheceram ela. E eu li um pouco, ela ajudou bastante o Marquinho e tudo. E ela tem bastante material, né? E eu conversei um pouco com ela também. E por eu ter vivido um pouco ali o Odessur e ter tido conhecimento aí dessa vida de atleta, eu fiquei muito... Eu gostei muito da coisa, né? E aí fui estudando, fui lendo, vai te abrindo um horizonte assim enorme de possibilidades, de literatura, sobre a vida do atleta, né? Sobre a vida do atleta, sobre o lado da concentração. Então eu tenho sempre um livro de cabeceira sobre atleta, sobre esporte. Então, o que eu leio, E aí você vai moldando o seu ritual de concentração, de você esquecer naquele momento que você está ali, você conseguir abstrair todos os eventuais problemas que você tem no trabalho ou na sua vida pessoal para estar ali. Você comentou do Marquinho, ele é um que eu sempre vejo de fone no reconhecimento, acho que isso é um ritual dele. Você tem na prática assim, alguma coisa que você faz para ter essa virada de chave? Eu tenho, é até curioso isso. Cada um tem o seu ritual. Agora, no Grande Prêmio, no dia do Grande Prêmio, eu já acordo diferente. É impressionante, minha esposa já até sabe, o meu visual já é diferente. Skin, alta performance ativado. E isso me leva para uma concentração. Eu não sou fácil de me concentrar, mas quando o desafio ele é mais importante, eu acho que me obriga, né, e eu consigo entrar numa esfera de concentração que a gente precisa. E voltando ao ritual, uma hora antes de abrir o reconhecimento do Grande Prêmio, eu vou no quartinho. Vocês acreditam que eu durmo? Nossa, não acredito. Eu acho que o Zé faz isso também. Eu já ouvi alguém falando que também faz essa mesma coisa. Eu durmo 10 minutos, assim, sabe quando você até assusta aquele que você toma um susto? Não, põe um despertador. Perdeu o Grande Prêmio dormindo. Rapidinho, assim, é uma dormida fulminante, 5, 10 minutos. Power nap. Aí pronto, dali eu acordo, aí já me alongo, aí aqueço e pau. E aí
foi uma maneira que funcionou e eu consigo me desligar das outras coisas. Eu acho que indo um pouco pro lado mais de visão de esporte, de mercado, não só pela criação, mas por todos os anos, né, que você convive, você tá ali em Brasília, que tem um mercado muito específico, que cresceu muito ao longo dos anos, vivendo esse lado de atleta, ainda que amador, na alta performance, o que você acha que falta pra gente ter mais cavaleiro no circuito senior top, no Brasil, né? Como você falou, tem muitos anos que eu tô no circuito, eu acompanho quem são os colegas do Laurentino, né, de competição ao longo desses anos, e é uma realidade que a renovação nossa, ela é lenta. E eu, escutando, né, até bastante os podcasts de vocês, e ouvi muito alguns pontos de vista em relação a isso. Se eu não me engano, o Artemus, ele colocou bem sobre o lado da utilização desse cavalo de alta performance para outras categorias. Então isso é fato, que vários cavalos de alto nível e de grandes competições, eles ficam para outro objetivo, seja para um cavaleiro amador, seja para uma categoria de base, para um júnior. Então isso limitou um pouco essa renovação. E aí uma opinião particular minha, eu também acho que culturalmente a gente ainda tem muito a evoluir na formação do cavalo novo. Isso é uma opinião particular minha. A gente tem diversos... O Brasil é um celeiro de grandes cavaleiros de competição, isso aí é inegável, né? Basta ver os nossos resultados lá fora e tudo. Agora, na construção do cavalo novo, eu acho que a gente ainda tem muito a aprimorar. Aqui a gente não tem como lá fora essa satisfação, né, de ser a pessoa que formou o cavalo que está na prova grande. Geralmente é o perfil que quer estar na prova grande e não formando o cavalo que vai chegar lá. Exatamente. Isso em todos os... Né, você pega aqui o cavaleiro nosso do Grande Prêmio, ele dá aula, ao mesmo tempo que ele dá aula, ele faz o cavalo novo, é complicado, né? E faz o comércio e por algumas vezes ele se vê pressionado aí ao lado cultural também, que somos nós, né? Não só os cavaleiros profissionais, mas todos nós, né, o meio, que também tem a pressão do criador, né, do proprietário, que pressiona por resultados antes da hora. Então eu vejo que a gente ainda tem uma evolução, né? Ainda tem uma perna grande a ser percorrida para a gente seguir evoluindo, né? Todos os cavaleiros que a gente conversou, é unânime, né, isso, o quanto falta tempo para o processo, então mais paciência, mais cuidado, e realmente a importância que tem, no seu caso você é essa figura, né, é o proprietário que fala, ok, a gente vai segurar o Laurentino, então a programação pode ser feita com calma. Mas essa figura que diz, não, tá tudo bem, não precisa correr nessa prova, não formar esse cavalo, isso, a gente também é carente disso, né? E aí vai virando um ciclo vicioso negativo, né? Não tem isso, então às vezes se acelera um cavalo, não consegue entregar o resultado, enfim. Toda uma coisa que a gente não conseguiu quebrar ainda em muitos casos. Agora, como tudo, né? Leva tempo, você tem um período de maturação, você tem, se eu não me engano, é o Vitor Oliva, né, que também foi na época da pandemia, eu vi um podcast dele, ele falando que uma vida não é suficiente para se criar cavalo. E é a pura verdade. O nosso cavalo, ele, aos 8 anos, ele ainda é cavalo jovem, né? Então é muito complexo, e para envolver uma mudança cultural, um entendimento, nem mudança, um entendimento cultural da formação do cavalo, do que realmente um cavalo novo precisa. Não é simples, mas eu acho que a gente está no caminho. Vai levar alguns anos ainda, mas eu acho que a gente está no caminho. A criação a gente já está num nível altíssimo de criação. Então, acho que as coisas vão evoluindo, sem dúvida. E falando da sua carreira esportiva mesmo, o auge foi ali o Odesur.
Como que foi viver esse momento? O Odessur, sem sombra de dúvidas, foi, né, o auge da minha carreira. Foi uma experiência que eu jamais imaginei que eu fosse viver. O Odessur por relatos, né, dos colegas que já viveram isso, né, eu fui com o Stefano, com o Zé Roberto, que é uma mini Olimpíada, um mini Pan-Americano. Né? Então a gente ficou numa vila, né, eu fiquei no quarto, eu e o Marcelinho, e 2 jogadores de badminton que faziam parte de programas sociais do estado do Rio de Janeiro. E aí você também já começa a ver aquilo ali, né? Entender a importância do esporte, né? Para a sociedade e tal. E então a gente ficou na vila, num hotel alugado pelo... E aí você vê, eu vivi ali um esporte realmente na concepção do atleta. Foi muito legal e de maneira geral o clima muito bom. Eu me diverti, eu aproveitei ali cada momento. E aí você entende ali bastante coisa, até sobre esse lado que eu falei, das categorias de base, da importância das categorias de base e tudo, que na adaptação, acabou que fazendo uma leitura sobre a minha performance, eu acho que eu fiquei super satisfeito, porque, né, foi uma primeira grande competição minha, pela equipe do Brasil e tal, e eu fiz uma falta por percurso, fiz 0 o primeiro dia, fiz uma falta por percurso, acho que e umas faltas bestas. Um dia eu toquei no muro, outro dia o meu pé pegou num estreitinho, que era depois do Rio, assim, que ela foi um pouco na direita. E na primeira volta do Grande Prêmio eu fiz uma falta também no muro de novo, número 2. E acho que na última volta eu fiz 8, mas super ok e tal, o Paulo estava um pouco mais rebelde. Só que eu lembro até hoje que o meu momento de maior, que eu parei e falei assim, opa, que negócio interessante, foi no dia da adaptação. Na hora que eu entrei na pista de adaptação, eu vi, meu coração tava a milhão. Eu falei, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Na adaptação, os obstáculos do 1,20 m ali, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Aí como eu tava bem, né, com a rotina bem, foi tudo ok, fiz ali meu treino ok, tudo, mas sentindo o coração batendo aqui, me lembrando que eu tinha um coração batendo. Falei, isso aqui tá estranho. Mas aí já entrei no clima e tudo, e os dias seguintes. Mas foi uma grande experiência, assim. E o ano passado teve todo um contexto, né, em torno dessa temporada do ano passado, que culminou aí com o título do ranking, que vai ser inesquecível pro resto da minha carreira. Não tenho dúvidas que essa aí vai ficar marcada aí na minha vida, na vida da minha família. Foi muito legal. A decisão do ranking foi acirrada e foi legal. O GP foi decidido no final ali, né, lá no Rio. No Rio, né? Não, o ano passado foi um ano muito desafiador para mim, sabe? Tanto profissionalmente, as coisas não estavam agarradas, digamos. E eu tava com não só, eu tava com meu sogro, hospitalizado desde o início do ano e tal. E aí quando a coisa parecia que tinha engrenado, senti a minha esposa começando tratamento de câncer de mama, quimioterapia. E aí, como é que você vai, né? Buscar foco, força diante de um turbilhão de coisas. E até nisso, você vê que o cavalo ele te traz também recompensas também. Uhum. E aí aquela reta final ali do ranking foi muito legal, porque ao mesmo tempo que eu estava vivendo aquilo em casa e toda essa situação, graças a Deus está tudo bem, e ela tem uma cabeça maravilhosa, me apoiou sempre. Mas o ranking não foi algo que ele já ficou desenhado, não. O Stefano, a gente conhece ele muito bem, ele é super competitivo. Ele, em algum momento, ele viu que ele estava, talvez no início não, né, com outros projetos, tudo, mas quando ele viu que ele estava na parada, ele foi endurecendo o jogo, né? E aí ele foi usando todas as armas que tinha e tal. E aí a gente chegou no Rio, eu ganhei o Grande Prêmio do Agroman. Aí chegamos no Rio, acho que eu tinha, sei lá, 6 pontos na frente dele, alguma coisa assim, 8 pontos na frente dele. Aí, na primeira semana do Rio, eu ganhei o primeiro dia e
ele ganhou o grande prêmio, eu fui segundo. Aí a gente veio pro Internacional, eu tinha 1 ponto na frente dele. Ele fez primeiro e segundo no primeiro dia. E eu fiquei em sexto. Deu um toque no penúltimo, tiveram 5-0, eu fiquei em sexto. Aí ele pulou na minha frente por 1 ponto. Então quem ganhasse o grande prêmio, ganharia o ranking. E aí ficou legal, porque o clima estava legal, a gente ficou bastante junto aí nesses 2 concursos, foi super, foi um clima amistoso, eu curti, sabe? Eu acho que eu estava no nível também de experiência, eu curti todo esse processo. E aí o final, além de eu conseguir esse feito, de chegar na frente dele, eu ainda ganhei o grande prêmio no momento que eu estava vivendo isso em casa e minha mãe estava lá comigo no Rio, minha mãe é carioca. Então eu ganhei o grande prêmio do Rio, foi muito legal. O contexto todo foi um super desfecho, sabe? Foi um enredo que parece que veio para coroar toda uma carreira aí, uma dedicação aí de 30 anos de dedicação, né? De dedicação e renúncias e muita coisa, né, que você tem que renunciar para você estar nesse nível. Então foi uma recompensa. O trabalho, como é que é aquele ditado, né? O trabalho paga. E a minha sensação foi essa, sabe? E muita gente envolvida nisso também, que merecia. O Jossi, tratador do Laurentino, o Rafa, toda a equipe que vive aquilo ali com a gente, acho que a gente merecia. E veio no momento certo. Como eu falei, se alguns resultados tivessem ocorrido lá atrás, talvez a gente não, enquanto equipe, enquanto a gente não tinha passado por experiências e pela vivência que a gente chegou agora. Maravilhoso, Grilo. Fiquei pensando no sorte tem quem merece. Muito bom. Muito bom, Grilo. Obrigada. Acho que uma troca ótima pra gente. É muito bom entender isso da cabeça do amador. A gente também é amadora, mas assim, em outro nível. Então entender que algumas coisas são parecidas, outras são completamente diferentes. Acho que isso que você traz da vivência com o cavalo também é o que todo mundo sente. Na hora que a gente precisa, o bicho tá ali. Às vezes na hora que a gente precisa tomar uma queda, o bicho derruba também. Então, muito bom. Obrigada. A gente tá sempre acompanhando, torcendo e sempre naquela vibração boa. Não, eu que agradeço. Eu sou fã de vocês. E para mim é um prazer. Eu adoro o cavalo. Eu sou apaixonado por isso aqui. Então, o que eu puder agregar para o nosso esporte, eu estarei sempre aí à disposição e super obrigado. Me senti realmente privilegiado de poder bater esse papo com vocês. Obrigada, Grilo. Valeu, Grilo. O ClaqueCast é uma produção livre da 2Claque. Esse episódio teve apresentação por Gabriela Lutz, apresentação, roteiro e edição por Isabela Campedelli.